Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro do Gênesis. Glória a Deus. Livro de Gênesis. No capítulo 37. Iremos dar início à leitura, amados. No verso 5, Gênesis capítulo 37, verso 5 em diante, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mistérios na vida de cada um de nós. Confesso aos irmãos, já confessei isso anteriormente ao irmão Rodrigo, alguns outros irmãos também, que eu tenho muito medo. Não medo, mas eu fico com o coração constrangido quando o Senhor nos desperta a respeito de José. Porquanto a minha vida, o Senhor permitiu que assim o fosse, ela é marcada por pregações de José. Quando o Senhor permitiu que eu fosse sequestrado, que eu fiquei 1 mês e meio em cativeiro, eu fui sequestrado no pátio da congregação. Enquanto estava em cativeiro, eu estava com a minha Bíblia e a única palavra que me consolava era a parte de José. A minha mãe do lado de fora, clamando pela minha vida, a única palavra que a consolava era a palavra de José. O Senhor deu a graça que essas coisas se passaram, esse vento passou, o Senhor nos deu a vitória. E o meu casamento, irmãos, num dia de uma maneira muito especial, o servo de Deus que atendia, ele, na confirmação do casamento, ele falou a respeito de José. Mais para frente, congregando um certo dia numa congregação, o Senhor falando, mandou a palavra de Samuel, e no meio da palavra ele mudou para José e falou que o Senhor haveria de entregar um presente. Eu senti aquela palavra. No outro dia, o Senhor preparou, que foi a oração que Deus confirmou para o ministério de ancião. Nesse púlpito, um certo dia, congregando com a irmandade, o Senhor deu a palavra a respeito de José, quando ele recebe os irmãos dele. E o Senhor, irmãos, deu uma parte para nós, que é difícil de se pregar, mas o Senhor deu a entender na orientação da palavra que haveria alguma mudança nos costumes de alguém que estava congregando aquele dia, mas que o Senhor estava com quem acontecesse isso, e o Senhor haveria de dar a vitória. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, a minha sobrinha chegou de uma viagem, foi diagnosticada com câncer. A minha mãe, nossa família, minha irmã, todos nós praticamente nos mudamos para dentro de um hospital, mas o Senhor foi com ela,
foi conosco, o Senhor também deu a vitória. Então há tempos, irmãos, que vem palavras para nós que nós ficamos pedindo que o Senhor revele a outro servo. Mas a palavra hoje o Senhor nos desperta claramente a respeito dos sonhos de José. José, um jovem, um menino, foi vendido pelos irmãos dele praticamente com menos de 18 anos, tinha 17 anos. Era um filho muito amado pelo pai dele. Era um jovem, irmãos, que ele tinha sonhos. E ele foi odiado pelos irmãos dele porque ele conversava e contava os sonhos que ele havia tido. E os irmãos podem encontrar explicações que esse foi o mal que sobreveio na vida deste jovem, por ele ser falador, por ele confiar na família, por ele confiar nos irmãos. Sobreveio uma grande prova na vida dele, de ele ter sido vendido como escravo. Entretanto, amados, não podemos nos desviar da história, nos desviar do que o Senhor requer de nós, do que o Senhor quer conversar conosco. Se não fosse por esse comportamento, a história do Egito, a história do povo hebreu não teria se discorrido da maneira como que foi. Através desse comportamento dos irmãos dele, desta provação, é que o Senhor permitiu que ele chegasse até ao faraó. E no tempo certo, a cabeça dele fosse elevada e ele justificasse não somente aos egípcios, mas a própria casa dele, confirmando os sonhos que ele havia tido. E o Senhor, irmãos, tem exemplos na Bíblia, diversos exemplos, em que o Senhor, ele age de maneira, da maneira mais improvável, da maneira que é impossível. Imagina que no Egito, que era o império dominante da era, onde se transcreveu essa história, como que um estrangeiro dominaria sobre aquele povo? Isso era impossível. Assim como era impossível que Ana gerasse Samuel, mas pelo fruto de um milagre, ele foi gerado e ele mudou a direção do povo de Israel. Nós temos tantos outros exemplos, irmãos. A própria vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é o impossível operando. Um ventre imaculado, um ventre virgem, gerou o nosso Salvador. Então o Senhor opera, irmãos, no impossível. Do nada, o Senhor faz tudo, porque assim não fica sombra de dúvidas que o operar aconteceu mediante a vontade do nosso Deus. Quantos de nós temos testemunhos? Quantos de nós temos obras que aconteceu nas nossas vidas, na vida da nossa parentela, em que você olha e fala, não tinha condição. A condição foi o Senhor. E sim, foi o Senhor que operou e opera os favores dele nas nossas vidas. E na Bíblia, amados irmãos, o Senhor sabe com quem fala, seja aqui na igreja, seja quem nos acompanha pela internet. A Bíblia, ela é a transcrição de uma história de um povo que foi separado por Deus para ser abençoado. Não é uma história de um povo para sofrer dano nem maldição. Entretanto, em virtude dos descaminhos, dos erros, dos pecados cometidos, o Senhor permitia que eles foram passando de prova em prova, de tribulação em tribulação, mas o Senhor nunca se negou a amaldiçoar aquele que ele já tinha abençoado, irmãos. E a palavra do Senhor nesta noite não se demora, o recado que o Senhor tem para nós, não precisamos nos alongar,
na dissertação da palavra. Hoje o Senhor não fala, não nos lembra dos erros. José não havia cometido dano para receber aquela punição. José não havia cometido nenhum pecado para ser vendido como escravo. E o Senhor, irmãos, nos desperta para anunciar as boas novas à igreja, que não é por um erro. Não adianta você procurar onde você tem errado na presença de Deus. Você está no centro da vontade do Criador. E o Senhor, irmãos, conforme já falou para nós nesta noite, o Senhor faz tudo quando você encontra o nada. E o Senhor vai criar caminho novo na igreja. E o Senhor vai realizar os teus sonhos, porque é da vontade do Senhor. É da vontade do Criador que você possa contar, não o que você sonhou, mas o que o Senhor entregou na palma da tua mão. Irmãos, os favores do Senhor, Ele opera com cada um Ele opera de uma maneira diferente. Alguns sonham coisas grandiosas, outros não sonham. Você pode chegar para uma pessoa e falar: qual é o teu sonho? Ela: que minha família vá bem, que a minha esposa, meu esposo tenha saúde, meus filhos tenham saúde. Você não consegue arrancar aquilo que a pessoa sonhou. Mesmo para estas pessoas, mesmo que você já nem sonhos tenha mais, o Senhor sonhará por você e o Senhor zelará para que ele se cumpra na tua vida, para que possamos, irmãos, ter testemunho de edificação na presença de Deus, para que o Senhor possa ser testificado nas nossas bocas dos favores que Ele tem feito por nós. Hoje o Senhor nos lembra que Ele opera quando você não tem mais condição, quando os povos não tinham mais condição, quando a chuva já não caía mais sobre a terra, quando os celeiros estavam vazios, o Senhor tomou o caminho novo. Quando o deserto da revelação chegou na terra, que os séculos se passaram, onde o povo vivia da lei, o Senhor mandou o próprio Filho Jesus Cristo e inundou essa terra com o Espírito Santo. Então não há tempo perdido na tua vida. O Senhor fará um renovo que você precisa e mais daquilo que você espera, mas que o Senhor vai realizar os sonhos. Pode testificar em poucos dias que o Senhor é Deus que realizou, realiza e realizará os teus sonhos também. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Recebamos ela como vinda da parte de Deus. Se pegar o irmão Wayne, colocar ele de ponta cabeça, não vai sair nada. Se colocar o irmão Marquinhos, o irmão Rodrigo, o irmão Cleiton, acho que da mesma forma. Nós não temos ouro, não temos prata, não temos a descoberta do Covid nas nossas mãos, nós não temos os problemas da sociedade, nós não conseguimos dar um conselho que acalma uma mente atribulada, não conseguimos dar um conselho que tira uma depressão, mas nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do Rei da Glória. Pode ter certeza, o Senhor fará tudo aonde você acha que não tem mais solução. É da vontade de Deus, irmãos. Sendo da vontade de Deus, só nos resta agradecer ao Senhor, porque os favores do Senhor se multiplicarão no meio de nós. Esta é a palavra que o Senhor nos manda nesta noite. Em tudo, que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer o culto por nós? Em comunhão, igreja, agradecemos a Deus com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habita no céu,
voltamos ajoelhados aos teus pés em oração, para te agradecer por esse dia de vida que tu nos tem dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo não havendo em nós merecimento. Nós fomos agraciados com a tua misericórdia, desde que os teus olhos nos contemplaram nessa terra, Senhor. A nossa vida tem sido coberta dos teus favores, do teu livramento, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Nós temos, Senhor, só palavras de gratidão nos nossos lábios para dizer a Deus. Tu és aquele que dá descanso ao cansado, que dá conforto ao aflito, que consola aqueles que choram, pois a tua palavra diz no Evangelho: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Então, Senhor, quando estamos felizes, estamos em Deus. Quando estamos tristes, estamos em Deus também, esperando o Senhor, aquilo que Ele pode fazer por nós. Ouvimos, ó Deus, nessa noite, essa tua santa palavra, contando a história de José. Quantas vezes nós, Senhor, deixamos os nossos sonhos de lado, desistimos, porque falta em nós perseverança, falta em nós fé, falta em nós firmeza. Mas a tua palavra diz que o nosso Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. Os sonhos de Deus não morrem, a promessa de Deus não volta vazia para o céu. No nome de Jesus Cristo, enche essa noite o nosso coração de fé, para crer na tua palavra, para crer que o que hoje é sonho, amanhã tornar-se-á realidade. Visita uma vez mais o nosso coração pela força da tua palavra. Passa agora de banco em banco, abre a boca do teu povo para dar glória a Deus. José foi vendido, mas virou governador. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Daniel foi jogado na cova, mas virou príncipe. O teu povo precisa crer que o deserto não mata crente, que o fogo não queima crente, que a água não afoga o crente, que o diabo não mata o crente, Senhor. No nome de Jesus Cristo, encrava, entalhe essa palavra no nosso coração. Faz-nos crer na tua palavra. Nós já temos sonho para 2021 e ele vai virar realidade no nome do Senhor Jesus. Alamaia, Jesus Santo. Anima o teu povo pela tua boa palavra. Abre a nossa boca para dar glória a Deus aqui dentro, Senhor. Nós não abraçamos a vitória, mas nós cremos nela. Ela já está diante dos nossos olhos. Nós vemos o invisível, nós cremos no impossível. Nós passamos o que não tem como homem natural passar, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Encha aqui agora esse lugar da tua glória. Encha aqui agora o teu povo da tua presença. Povo de Deus, dá glória a Deus aí no teu banco. Abraça o teu sonho como real. O teu Deus já falou que é vitória. Aleluia, 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 Senhor. Tua palavra é santa e verdadeira. Cumpre ela na nossa vida. Tira de nós tudo que não presta, tudo que te desagrada. Limpa o nosso coração para que sejamos achados dignos de tocar na orla do teu vestido. Quantos essa noite, Senhor, na live ou aqui presencialmente, tocaram na orla do teu vestido? Não é nós, Senhor, não é o culto que não tem virtude. É um ou outro que não conseguiu tocar na orla do teu vestido. Aleluia, mas no nome de Jesus faz com que todos agora possam esticar os seus braços em espírito e tocar na hora do teu vestido, e de ti sair virtude, de ti sair glória. Tem alguma coisa maravilhosa sendo criada essa noite. Nos últimos dias Deus tem criado um caminho diferente. É tempo de exaltação, é tempo de colheita, é tempo de governo, é tempo de libertação, é tempo, Senhor, de sair da fornalha. Glória, glória, o nome do Senhor. É tempo de Jó ser restituído de toda a sua glória. Se tem crente aqui, dá glória a Deus, irmão. É tempo de restituição da palavra. Vocês não estão percebendo que o Senhor está gritando aos quatro ventos: igreja, prepara, é tempo de glória. Dá-nos graça. Itaiamuia, Alamaia.
Glória a Jesus, de crer, Alama, Salaia, e Calamanan, Salamanaia. Glória, glória a Jesus. De crer na tua palavra e de sair daqui, Senhor, firmado nela, crendo que é tempo de nós muito glorificarmos o teu santo nome. Leva-nos em paz para casa. Abençoa as santas ofertas e dá com que no próximo culto estejamos aqui te glorificando. Pedimos os teus favores e damos muita gratidão a Deus. É no nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado.